Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática online. Bom, nós temos aqui três equações que recebem o nome de equações exponenciais. Elas recebem esse nome porque a incógnita está no expoente, certo? Bom, então, qual que é a ideia aqui? Antes de nos preocuparmos com o expoente, é preciso analisar as bases em ambos os membros, né? Então, no primeiro membro, eu tenho a base aqui, que é 5, e no segundo membro, eu tenho o 25. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever esse 25 na base 5. Tá? A ideia da equação exponencial é você deixar as bases de ambos os membros iguais. Feito isso, depois nos preocupamos com os expoentes. Então, aqui nós vamos fazer assim. Ó. Eu vou copiar o 5 elevado a 2t menos 2 igual o 25. Eu posso escrever como 5 ao quadrado. A partir do momento que as minhas bases estão iguais, ó, aqui é 5, aqui é 5. Eu menosprezo as bases, tá? E eu vou fazer a igualdade somente dos expoentes. Então, o meu expoente aqui no primeiro membro é 2t menos 2. Então, eu coloco 2t menos 2 igual, e o expoente do segundo membro é o 2. Ou seja, nós temos aqui uma equação do primeiro grau para resolver. Pode acontecer, em alguns casos, da equação ser do segundo grau, tá? Então, já avisando, para resolver função exponencial, equação, né, exponencial e também equação logarítmica, é preciso ter pré-requisitos de equações de grau 1 e grau 2. Bom, então aqui ó, vou pegar o menos 2, que está no primeiro membro, vou trocar de membro, operação inversa, ele vai ficar positivo, certo? Então, vou ficar com 2t igual, vai ficar 2 mais 2, dá 4. O 2 está multiplicando a incógnita, ele vai passar para o segundo membro, dividindo, operação inversa, né? Eu vou ter 4 dividido por 2. Então, t vai ser igual a 2, que é a nossa resposta, beleza? E aí eu coloco o meu conjunto solução, ou conjunto verdade, tanto faz, a mesma coisa, certo? Então, a resposta é 2. Na próxima equação aqui, a gente tem 4 como base no primeiro membro e o 2 como base no segundo membro. Então, eu vou mexer nesse 4. O 4 eu vou escrever como 2 ao quadrado, certo? Para deixar as bases iguais. Então, vou escrever assim, ó, 2 ao quadrado, né? O meu número 4 virou 2 ao quadrado, elevado a t. Né? É o número elevado a um expoente. Como esse número eu transformei numa potência aqui, ó, então eu escrevi dentro do parênteses, e o outro expoente, que é a incógnita, ele ficou fora do parênteses, igual 2 elevado a 4. Isso vai ser equivalente. Aqui, ó, expoente, expoente, certo? Então, é potência de potência. Quando isso acontece, nós multiplicamos os expoentes. Então, nós iremos multiplicar o 2 pelo t, ou seja, 2 vezes t dá 2t. Então, fica 2 elevado a 2t igual 2 elevado a 4. Agora, as bases estão iguais, ó. Aqui é 2 e aqui também é 2.
Então, eu vou tirar as bases e fazer a igualdade dos expoentes. O expoente do primeiro membro é 2t. Então, vou escrever 2t igual ao expoente do segundo membro, que é o 4. Ou seja, vai ser 4 dividido por 2. Da mesma coisa, né? 4 dividido por 2 dá 2, conjunto solução 2. Legal, o carro do gás está passando agora. E o último exercício aqui, nós temos uma base 2 no primeiro membro, e o segundo membro nós temos 1 sobre 8. Então, nós vamos tentar escrever isso aqui na base 2. Então, eu vou pensar assim, ó. 2 elevado t mais 1 igual... aqui, ó, o meu expoente é 1, certo? Então, nós vamos inverter esse número. O 1 sobre 8, vou fazer aqui um rascunho. 1 sobre 8, se eu inverto, né, fica 8 elevado a menos 1 sobre 1. O expoente aqui, quando eu faço a inversão, ele fica negativo, certo? Só que o denominador 1 não precisamos escrever, tá? Porque é divisão por 1. Então, o inverso de 1 sobre 8 é 8 elevado a menos 1, tá? Então, vai ficar 8 elevado a menos 1. Agora, eu vou escrever esse 8 numa base 2, né? Então, copio aqui 2 elevado a t mais 1. E o meu 8 vai ficar 2 elevado a 3, certo? 2 elevado a 3 é 8. Coloquei o parênteses porque apareceu um outro expoente. E aqui fora vai ficar o menos 1. Então, vou colocar aqui embaixo agora 2 elevado a t mais 1. Potência de potência. Novamente aqui, ó, eu vou fazer a multiplicação. 3 vezes menos 1. Fica 2, né? Copiei a base. 3 vezes menos 1, menos 3. Agora, as nossas bases estão iguais. Faço a igualdade dos expoentes. O expoente do primeiro membro, t mais 1. Então, fica t mais 1 igual ao expoente do segundo membro, menos 3. Portanto, t vai ser igual. Esse 1 passa para o segundo membro, operação inversa, então troca o sinal, ele fica negativo. Então, vai ficar menos 3, menos 1. Dá menos 4. É a nossa resposta aí. Conjunto, solução, menos 4. Certo? Então, é isso, pessoal. Estudem aí equações exponenciais para entrarmos um pouquinho mais adiante nas equações logarítmicas. Valeu!